Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2026, é uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estourando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Eu apresento também a vida do meu esposo, dos meus filhos, apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, meu Deus, e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor está hoje em Esther 8, o decreto do rei em favor dos judeus, tá? Diz assim: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus da expressão de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, Lamanda Suri decanta, é sobre Jesus, é sobre a tua palavra viva, eficaz e verdadeira, é sobre a tua presença, Lamanda Suri decai, que é real. Meu Deus, nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece, nos capacita, joga por terra toda barreira, todo impedimento, corta o laço, quebra o arco, desfaz toda obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Amém? Fala conosco, Senhor, aleluia, né? Diz assim, o decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. Lembra que Ramã se gabava da sua riqueza, que ele era muito rico, né? Que ele tinha muito dinheiro, que ele tinha muitos bens, né? Então ele se vangloriava dessa situação, né? Da sua posição que ele tinha, da sua riqueza, né? Então, que ele tinha muito, né? Então, igreja, aleluia, glória a Deus, né? E isso, né, fez com que, né, 5, versículo 11, né? Diz assim, Ramã vangloriou-se de sua grande grandeza. 5, versículo 11. Ramã vangloriou-se da sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres, né? Então, ele se vangloriava da sua situação, da sua posição, tá? E aí, a palavra vai dizer que o rei tirou seu anel selo que havia tomado de Ramã e deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens de Ramã. Por quê? Porque o rei tinha dado, né, para... Aleluia. Porque quando a gente vai em Esther 3, versículo 10, né, o rei tira o anel do dedo e ele dá para quem? Para Ramã. Agora ele dá a Ramã, dá o anel a Ramã. Agora ele vai dar o anel para quem? Para Mardoqueu, né? Então, a história muda, tá? Então, agora não é mais o anel que está com o selo, está com Ramã. Porque ele tirou Ramã, morreu, ele arranca do dedo de Ramã. Agora, o anel está com Mardoqueu. Igreja, isso é muito interessante a gente ver como Deus trabalha, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Deus, ele muda a história. E aí continua. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Ramã e o Ramã o agagita contra os judeus. Então não tinha como, porque aí já havia sido espalhado as cartas, não tinha como revogar. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther e ela se levantou diante dele e disse, se for, olha só, no 5, se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Ramã, filho do Agagita Hamadat, para que os judeus fossem exterminados com todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo, como suportarei a destruição da minha própria família. Então, ela vai o quê? Ela vai pedir para ele, tá? Que esteja mudando o decreto, mas não tem como mudar o decreto, porque quando o rei havia dado um decreto, havia dado, não tinha como mudar mais, né?
Por isso, aí diz no 7, o rei Xerxes mandou enforcar e aqui ó, o rei Xerxes respondeu a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu, mandei enforcar Ramã e deu seus bens a Esté, porque ele atentou contra os judeus. Então ele fala assim, mas eu mandei já enforcar ele, né? E peguei tudo que é dele e dei para Esté. Tá tudo na mão de Esté agora, tudo que era dele agora é de Esté, ok? E escrevam agora outro decreto em favor do rei dos judeus como melhor... vamos lá, no 8:8. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem-no como anel, selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com o seu anel, pode ser revogado. Então, não tem como ser revogado, né? Aleluia, glória a Deus. Não tinha como ser revogado, tá? E aí, o que que acontece? Versículo 1 e 8, né? E 7. E aí, o que que acontece? Quando é revogado, né? 8, versículo 1 e 7. Quando é revogado, é por qualquer um, mas a autoridade do rei não pode ser. E aí, ele diz assim, isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus e aos satrapas, aos governadores, aos nobres dos 127 províncias que se estendiam da Índia até Etiópia. Essas ordens foram redigidas da língua e na escrita de cada província e de cada povo e também na língua e na escrita dos judeus. Então, o que ele pôde fazer? Mandar cartas, né? Só isso. Ele pôde mandar cartas, né, em favor do povo judeu. Por quê? Porque já havia decretado o massacre já ia acontecer, né? Então o rei correu e intercedeu. Por quê? Né? Pela rainha Esté e pelo seu povo judeu. Porque o rei também foi traído por Ramã. Né? Porque ele não falou, ele falou que era um povo, mas não falou que este povo era o povo judeu, ok? E Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel do rei e os enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, né? Da estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles e as suas mulheres e os seus filhos e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Então o rei faz um decreto que é favorável, né? O negócio é o seguinte, vocês vão se defender, tá? Porque, ou seja, o que eu posso fazer é só isso, né? Que vocês se defendam, né? Vocês não podem ser exterminados, aniquilados. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês do mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada com lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar os seus inimigos. Então, vocês vão ter que lutar, né? Vocês vão ter que lutar pela sobrevivência de vocês. Os judeus sempre foram um povo que lutou pela sobrevivência, né? E os mensageiros montados a cavalos das estrebarias do rei saíram a galopear por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Suzã, né? Então, igreja, aquele tormento, as ameaças, né? Tudo que, aleluia, glória a Deus, né? Que tinha que ser feito, eles fizeram no poder do homem. Mas agora a mão de Deus tinha que intervir em favor deles, né? Porque o decreto foi, né? Foi dado, né? O rei não podia revogar, mas o rei falou, envia cartas e guerria, né? Vocês vai ter que lutar pela sobrevivência de vocês, né? E diz no 15, Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco e uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino, e a cidade de Suzã exultava de alegria. Olha a honra, né? O próprio rei Xerxes honrou Mardoqueu. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra, né? Olha, igreja, que lindo. Olha só. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra, né? Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo. Havia o que? Alegria e júbilo entre os judeus, como banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha apoderado dele. Igreja, né? As pessoas se tornavam judeus.
Porque via o poder de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida desse povo. O povo que ia ser aniquilado. Deus muda a história. Aquele homem que já havia decretado, ele vai ser enforcado no lugar da forca que ele fez para Mardoqueu. Ou seja, ele foi enforcado. Olha o que se corre a favor do povo judeu, né? O povo ali, né? O povo escolhido de Deus. Então você vê que Deus mudou a sentença. Não foi fácil, não. Amanhã a gente vai ver a vitória dos judeus, tá? Hoje não. Né, eu estou correndo, né, no tempo, porque essa semana é meia curta para mim. Às vezes minha vida é meia corrida, né? Mas eu não posso deixar de fazer, né, de meditar na palavra. Eu amo. Apesar que tem dia que eu me embolo, aí eu venho e coloco em dia, mas eu amo meditar na palavra. A palavra me traz muito esclarecimento de muitas coisas, né? O mundo espiritual, ele é real. Bem? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma semana abençoada, uma terça-feira abençoada, uma quarta abençoada, quinta, sexta, em nome do Pai, do Filho, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Fiquem na paz. Deus abençoe.